Paz do Senhor, igreja. Glória a Deus. Que alegria estar com todos vocês mais uma vez. Muito obrigado, pastor Felipe. Obrigado, pastor Samuel. Obrigado a esta igreja, ao Templo Central, pela confiança de me trazer aqui. Eu gostaria que nós pudéssemos celebrar nessa manhã o amor de Deus, esse amor incrível, esse amor insuperável que nos trouxe todos à sua presença. Hoje nós trataremos o estudo de número 7 da nossa revista a respeito do livro do profeta Jeremias. Como sempre fazemos, nós leremos no capítulo 33, abra sua Bíblia, Jeremias 33, iremos do início do capítulo até o versículo de número 21 e faremos daquela forma de sempre, alternadamente. Enquanto você localiza Jeremias 33, eu gostaria já também de cumprimentar a todos os pais aqui presentes, os pais que nos acompanham aí pela Boas Novas, por este dia, que Deus os abençoe enormemente. Jeremias 33, eu lerei o primeiro verso e a igreja alternadamente lerá o segundo até o 21. Glória a Deus. Diz assim a palavra do nosso Senhor. Veio a palavra do Senhor a Jeremias, segunda vez, estando ele ainda encarcerado no pátio da guarda, dizendo: Invoca-me e te responderei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Quando se der a peleja contra os caldeus, para que eu as encha de cadáveres de homens, feridos por minha ira e meu furor, porquanto desta cidade escondi o meu rosto, por causa de toda a sua maldade. Restaurarei a sorte de Judá e de Israel, e os edificarei como no princípio. Jerusalém me servirá por nome, por louvor e glória, entre todas as nações da terra que ouvirem todo o bem que eu lhe faço. Espantar-se-ão e tremerão por causa de todo o bem e por causa de toda a paz que eu lhe dou. A voz de júbilo e de alegria, e a voz de noivo e de noiva, e a voz dos que cantam: rendei graças ao Senhor dos exércitos, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre, e dos que trazem ofertas de ações de graças à casa do Senhor, porque restaurarei a sorte da terra como no princípio, diz o Senhor. Nas cidades da região montanhosa e nas cidades das planícies e nas cidades do sul, na terra de Benjamim e nos contornos de Jerusalém e nas cidades de Judá, ainda passarão os rebanhos pelas mãos de quem os conte, diz o Senhor. Naqueles dias, naquele tempo, farei brotar a Davi um renovo de justiça,
ele executará juízo e justiça na terra. Porque assim diz o Senhor: nunca faltará a Davi homem que se assente no trono da casa de Israel. Veio a palavra do Senhor a Jeremias, dizendo: poder-se-á também invalidar a minha aliança com Davi, meu servo, para que não tenha filho que reine no seu trono, como também com os levitas, sacerdotes, meus ministros. Louvado seja o nome do Senhor. Tome seu assento. Vamos proceder ao nosso estudo nesta manhã. Queridos irmãos e irmãs, nós estamos já há algum tempo estudando o livro do profeta Jeremias, e já é de nosso conhecimento os decretos que Jeremias anunciou ao Reino do Sul, a Judá e também ao Reino do Norte, Israel, mais especificamente ao Reino do Sul. Já conhecemos os decretos que, por ordem de Deus, Jeremias anunciou, profetizou. E basicamente nós poderíamos falar num decreto: o exílio. O povo seria exilado. A Babilônia tomaria Jerusalém, destruiria a cidade e levaria cativos os seus habitantes, não só de Jerusalém, mas de todo o Reino do Sul. Bom, é uma sentença dura, é um decreto duro. A desobediência, a maldade do povo, a perversão daquele povo chegou a tal ponto, nós já sabemos disso, que Deus não encontrou meios, modos de agir senão com juízo, com vara, com espada, nesse caso com exílio. Mas, nesta lição, neste estudo de hoje, ressalta aos nossos olhos, ou salta aos nossos olhos, um aspecto, ou dois aspectos pelo menos, do caráter de Deus que aqui eu gostaria de tratar. Então esse é o centro da nossa reflexão desta manhã. Me perdoem se eu estiver assumindo aqui um ar mais assim professoral, mas eu quero que fique muito clara esta mensagem que gira em torno desses dois aspectos muito valiosos do caráter do nosso Deus. Eu me refiro à sua fidelidade, à fidelidade de Deus e, logicamente, à sua misericórdia. Veja, o livro do profeta Jeremias revela então esses dois aspectos cruciais: a justiça de Deus, a sua fidelidade. Vamos aqui então tratar de três aspectos: sua justiça, sua fidelidade, seu amor. Deus é justo. Talvez para quem não conhece a palavra de Deus, para quem não conhece o modo como Deus opera, a sentença, o decreto estipulado sobre o seu povo, talvez possa parecer duro demais. Ainda hoje, equivocadamente, algumas pessoas falam de Deus como se ele fosse um Deus de rigorosa crueldade, e não é assim. Não é assim. Porém, Deus é justo. Então veja, definitivamente, os atos disciplinares de Deus, meus queridos irmãos e irmãs, a disciplina de Deus, ela é necessária. Os atos disciplinares de Deus são necessários. E por que, você poderia perguntar? Por que tanta disciplina? Por que tanto rigor? Por que mandar o povo para a Babilônia? Por que permitir que Nabucodonosor destruísse Jerusalém? Bom, a santidade de Deus, um Deus santo, não pode admitir um povo impuro. Deus não deliberou que assim fosse de maneira casual, mas por causa da maldade, por causa da desobediência do povo. E eu queria que nós
entendêssemos isso. A justiça de Deus é um aspecto crucial do seu caráter. E assim sendo, por ser justo, Deus não pode conviver com o pecado. Deus não pode conviver com a impureza. Deus não pode conviver com a maldade. Era necessário o juízo para a correção. Era necessário o juízo para aperfeiçoamento. E daqui nós tiramos alguma lição muito importante. Muitas vezes Deus tem seus modos de tratar conosco. Deus tem seus modos de nos atrair para si. E daqui a pouco veremos que a tradução para o português, atrair, vem de uma palavra hebraica que assume outros sentidos, como, por exemplo, arrastar, trazer para si. E Deus, portanto, tem seus modos de trazer-nos para Ele mesmo, de nos atrair para si. Um desses modos é corrigindo aquilo que em nós ainda é impuro, aquilo que em nós ainda é pecaminoso. Portanto, o juízo, em nome da justiça de Deus, era necessário. Nós precisamos entender também que Deus tinha uma aliança. Deus tinha uma aliança. E neste caso, a aliança davídica, especialmente. Deus havia feito uma aliança com Davi, e ele não quebra alianças. E esse é o outro aspecto que eu gostaria de ressaltar, a fidelidade de Deus. O Senhor não quebra alianças. Ele não rompe pactos, e isso nos conforta. Isso nos consola. Ora, como Deus havia feito uma aliança com Davi, e segundo essa aliança, o trono de Davi seria ocupado por um descendente que reinaria eternamente. Então, obviamente, a descendência de Davi não poderia se corromper. Ela não poderia se perder. Deus precisava agir. Deus precisava tomar providências. E como um pai que ama, e hoje é dia dos pais, é oportuno tratar disso, como um pai que ama, Deus usa de disciplina, quando assim é necessário. Não pelo prazer de maltratar, de modo algum. O próprio Jesus disse, ora, se vós, sendo perversos, sendo maus, sois incapazes de dar uma pedra aos vossos filhos quando eles pedem pão, ou de dar uma serpente quando pedem peixe, se vós, são de coração quebrantado, quando os filhos solicitam alguma coisa, quanto mais o vosso Pai que está nos céus, que é santo. Então, por amor, o Pai disciplina. Por amor, o Pai corrige. Repito, não para ver o mal-estar do filho, mas para ter a certeza de que não se perderá a sua descendência. E aí veja, por causa da aliança com Davi, que falava de uma descendência eterna e de um reinado eterno, de uma linhagem que haveria de reinar, Deus precisou naquele momento agir, de modo que essa aliança jamais fosse quebrada. De sua parte, santidade e perfeição, mas a outra parte, aliançada, o povo havia se corrompido. A outra parte do pacto havia se corrompido. Era preciso restaurá-la, e restaurar pessoas, muitas vezes, implica fazer justiça. Bom, e aí entramos definitivamente na primeira parte do nosso estudo, primeiro capítulo ali da nossa lição, do nosso estudo. Veja, fiquemos com essa ideia muito clara nas nossas cabeças. Quando é preciso, o Senhor disciplina, mas Ele jamais rompe as suas alianças. Ao invés de romper, como aliás, às vezes nós fazemos, quando uma sociedade não dá certo, quando uma amizade não vai ao seu gosto ou ao meu gosto, a gente opta pelo caminho mais fácil e pelo caminho mais cômodo. Bom, não está do meu gosto, não está do meu agrado, eu prefiro romper, então não ligo mais, não procuro mais, não mando mais mensagem, não convido mais, vou progressivamente, aos poucos eu vou cortando do meu círculo de amizades, eu vou colocando de lado porque por algum motivo não me agrada. Mas Deus não opera como nós. Isso é que é tocante nesta manhã. Isso é que é comovente nesta manhã. Isso é o que deve nos quebrantar nessa manhã, a certeza de que Deus não opera como nós. Ele não descarta ninguém com quem Ele tem aliança.
Pelo contrário, Ele conserta, Ele restaura, Ele refaz, Ele levanta outra vez, ainda que primeiro Ele tenha que derrubar. Mas Ele vai levantar outra vez, para que a outra parte, tendo se tornado perfeita, possa viver com Ele em harmonia. Quem está entendendo o que eu estou pregando? Deus não descarta você, Deus não alija, não te coloca de lado, Deus não exclui você por causa da sua imperfeição, mas você precisa aprender que Deus trabalha por processos e pode ser que nesse momento da sua vida Ele esteja processando uma dolorosa correção, mas é por amor a você, é porque te ama, é para o teu bem, é para a tua correção, é para o teu aperfeiçoamento. Aleluia, aleluia, glória a Deus. E veja, o verso 3 do capítulo 30 diz assim: eis que vem dias, diz o Senhor, em que eu mudarei a sorte do meu povo, o povo de Israel e de Judá, diz o Senhor. Então veja, a promessa do Senhor é essa. Qual é a promessa do Senhor? Ele diz assim: chegará o dia em que eu mudarei a sorte. Agora eu estou permitindo a conquista babilônica, eu estou permitindo o exílio, mas não será para sempre. O juízo não será para sempre. Vai chegar o dia em que eu vou mudar a sorte. Qual é a promessa de Deus? É que o juízo, todo juízo de Deus tem propósito. E o propósito é sempre o mesmo: corrigir você, aperfeiçoar você, santificar você, para que você possa viver com Ele para sempre. E o juízo de Deus não só tem propósito, como tem prazo. Não é para sempre. Ele está dizendo: chegará o dia em que eu vou mudar a sorte. Os juízos do Senhor não são para sempre. O Senhor também não se excede. Deus não passa do limite. Talvez, na natureza humana, quando nós queremos corrigir, nós passamos da correção honesta para um certo grau de crueldade, talvez. Talvez quando nos corrigimos, nós nos excedemos, mas Deus não. Seus juízos são perfeitos, são exatos, não há nenhum excesso. O Senhor não se excede nos seus juízos, pois seu propósito é que reconheçam o privilégio de servi-lo. Deus permitiu o povo ir embora, ou ser levado embora para a Babilônia, para que reconhecessem como eram bem atendidos quando viviam com Deus, para que reconhecessem como Deus lhes fazia falta, para que reconhecessem como eram privilegiados de serem um povo escolhido. E nessa manhã, essa mensagem também é para nós. Às vezes há processos na nossa vida, dolorosos sim, exílios, alguns exílios que vivemos, para reconhecermos quão bom, quão agradável é viver sob os cuidados do Senhor, quão bom, quão agradável é viver sob a obediência da sua palavra, da sua vontade. Às vezes é preciso o juízo para que reconheçamos o privilégio de sermos filhos de Deus. O verso 11 diz assim: porque eu sou contigo, verso 11 do capítulo 30. Porque eu sou contigo, diz o Senhor, para salvar-te. Por isso darei cabo de todas as nações entre as quais te espalhei. De ti, porém, não darei cabo, mas castigar-te-ei em justa medida, e de todo não te inocentarei. Perceba que agora aparece aqui o verbo salvar. É muito curioso o modo como Deus age, porque o profeta está decretando um castigo e ao mesmo tempo está dizendo: Deus vai salvar. Como é que um Deus que vai salvar manda seu povo para o castigo? Entenda, castigo, juízo, muitas vezes faz parte do processo de salvação. Deus está dizendo: no tempo oportuno eu vou salvar. E mais, eu darei cabo de todas as nações que hoje eu estou usando como vara para castigar Israel, para castigar Judá. Entenda, queridos irmãos, entendam, queridos irmãos. Nós somos a igreja do Senhor, vivemos neste mundo, nesta sociedade, estamos inseridos nela, mas não vivemos como os demais vivem. Estamos no mundo, mas não somos, ou pelo menos não devemos ser,
como o mundo é. Na oração chamada sacerdotal de Jesus, no Evangelho de João, ele ora a Deus e diz assim: Pai, eu peço que os guarde enquanto estão no mundo, porque eles estão no mundo, mas não são deste mundo. Portanto, meus queridos irmãos, nós somos convidados nessa manhã, chamados nessa manhã a entender e a crer que, independente de qual seja o processo é para a nossa salvação. A promessa de Deus é: eu darei cabo de todos aqueles, e aqui eu contextualizo, eu darei cabo de todos aqueles que penalizam a igreja. Eu darei cabo de todos aqueles que penalizam o meu povo. Eu posso estar usando contextos e circunstâncias como juízo para edificar, como juízo para santificar, mas desses que usaram de crueldade com o meu povo, a esses eu punirei e deles eu darei cabo. Porém, o meu povo, esse eu preservarei. Esse eu manterei, eu sustentarei como um remanescente que a seu tempo dará o seu renovo. E aí veja, o final do verso 11, capítulo 30, nos diz algo que também reflete o amor de Deus. Ele diz assim: de ti eu não darei cabo, castigar-te-ei em justa medida, e de todo não te inocentarei. Deus não inocenta gratuitamente, mas Ele inocenta mediante arrependimento, mediante quebrantamento. Portanto, eu quero falar com você e para você, que nessa manhã talvez esteja vivendo, ou nesse tempo esteja vivendo algo difícil na sua vida, havendo quebrantamento, havendo arrependimento, Deus prontamente reabilita, Deus prontamente restaura. Importante é que nós possamos entender isso. O projeto de Deus, o propósito de Deus não é aniquilar ninguém antes, e muito pelo contrário, é restaurar. Verso 17 do capítulo 30 diz assim: te restaurarei a saúde e curarei as tuas chagas, diz o Senhor, pois te chamaram repudiada, dizendo: é Sião, já ninguém pergunta por ela. Perceba o carinho de Deus. Por um tempo, por causa do exílio, muitos disseram: é Sião, é Judá, é Jerusalém, não tem mais importância. O próprio Deus abandonou, o próprio Deus descartou, o próprio Deus mandou embora. Mas Deus está dizendo no verso 17, eles pensam que eu repudiei, mas não repudiei. Ao seu tempo, todos serão restaurados, toda Judá será reconstruída, toda Jerusalém será reconstruída. Perceba isso, propósitos de Deus são infalíveis e juízos têm prazos. O propósito da correção é a salvação sempre. O Senhor não deixará impunes aqueles que Ele mesmo usou como vara de justiça, pois nos seus desígnios planejaram destruir Israel e creram que o seu Deus já não amava. Muitos talvez creem que Deus esqueceu a igreja. Muitos talvez acreditam, por não conhecer Deus, que a história corre de maneira aleatória, mas não. Deus tem o controle da história. E tudo está ocorrendo, tudo está acontecendo em favor daqueles que amam a Deus. A Bíblia diz: tudo ocorre, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Vejam, verso 20 do capítulo 30. Vamos então, quase encerrando a nossa primeira parte. O verso 20 diz assim: seus filhos serão como na antiguidade, e a sua congregação será firmada diante de mim, e eu castigarei todos os seus opressores. Eu vou criar uma analogia para nós entendermos. Imagine que um vizinho te procura na sua casa, na sua porta, e diz assim: olha, o seu filho me causou um prejuízo aqui, quebrou a minha vidraça. E você, como pai justo, garante que o seu filho será repreendido, que seu filho será corrigido, garante que ele será punido, advertido pelo mal que produziu, pelo mal que praticou. Mas certo é
que você, como pai, também não admitirá de modo algum que esse vizinho haja com crueldade, ainda que tenha razão na sua queixa, você não permitirá que esse vizinho haja com crueldade com seu filho. Você não permitirá que esse vizinho, ele mesmo, imponha castigo sobre o seu filho. É como se Deus agisse da mesma maneira, dizendo: eu puno, eu castigo, eu reabilito, eu corrijo, mas a vocês que agiram com crueldade contra o meu povo, a vocês tem um juízo reservado, porque eu não permito, eles são meus, a eles eu guardo, ainda que eu precise corrigi-los. E entramos então no verso 21 do capítulo 30, onde Deus faz de maneira muito clara a promessa de restauração, e Ele diz então para nós como se dará a restauração, a redenção daqueles que forem submetidos a juízo. Verso 21 do capítulo 30 diz assim: o seu príncipe procederá deles, do meio deles sairá o que há de reinar. Falo-ei aproximar, e ele se chegará a mim, pois quem de si mesmo ousaria aproximar-se de mim, diz o Senhor. Então Deus está dizendo: do meio deles eu vou retirar um príncipe, um governante. Do meio deles eu vou retirar aquele que terá parte comigo. Eu vou retirar aquele que terá poder espiritual sobre o meu povo. Eu vou retirar do meio deles um somente, que será o primeiro, que será primícias, que será o príncipe, que governará sobre todos, quando enfim eles estiverem livres, libertos, e eu os constituirei como reinado eterno sob o domínio de um só. E este um que eu retirarei do meio deles, será um que terá parte comigo, será um que falará comigo diretamente, será um só junto comigo, e nós sabemos que este que aqui está prometido é o Senhor Jesus Cristo. Entramos na segunda parte da nossa lição. De longe, verso 3 do capítulo 31. De longe se me deixou ver o Senhor dizendo: com amor eterno eu te amei, por isso com benignidade eu te atraí. Veja, o fato de eu ter mandado o povo, de Deus ter mandado o povo a juízo, não quer dizer que não amou. Pelo contrário, eu te amei. Eu te amei. E com benignidade eu te atraí. E essa tradução também poderia ser: eu te arrastei, eu te puxei para mim. Foi doloroso o processo. Muitas vezes você não entendeu, achou que eu tivesse esquecido, achou que eu tivesse te punindo por puro prazer, mas não, te puni, te castiguei, te transformei para te salvar e assim te atrair para mim. Que maravilha! São insondáveis muitas vezes os propósitos do Senhor. Veja, o verbo ver aparece também nesse versículo. Veja, de longe me deixou ver o Senhor. E o verbo ver também poderia ser traduzido como examinar, inspecionar, perceber. Entenda, muitas vezes, os momentos difíceis são para que nós possamos compreender, perceber, olhar com atenção, tomar ciência de quem é Deus e de quem somos nós, entender finalmente que nós não podemos nada sem Ele, sentir a falta dEle, e para isso muitas vezes é necessário passar por algum juízo. Ver não é simplesmente olhar, mas é contemplar demoradamente, é aperceber-se, é notar, é dar-se conta de que finalmente todo o sentido da existência é estar aliançado com Ele, é viver com Ele, é viver para Ele. Às vezes é preciso juízo para nos lembrar disso. A nossa natureza imperfeita, degenerada pelo pecado, obriga o Deus de amor a agir muitas vezes com justiça, até que do meio do caos do exílio nós possamos perceber o quanto Ele nos ama. Quanto Ele nos ama. A nova aliança, escrita no coração, segundo tópico do segundo capítulo da nossa lição. O verso 33 do capítulo 31 diz assim:
esta é a aliança que eu firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Uma nova aliança. Depois daqueles dias, deixa eu dizer novamente para você, aqueles dias, no contexto de Jeremias, ou talvez estes dias, no seu contexto, sejam aqueles dias, ou estes dias, eles passarão. Eles passarão. O juízo vai chegar ao fim, e depois do juízo, seguir-se-á a paz. Veja, depois daqueles dias, diz o Senhor, na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração lhes inscreverei. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. É como se Deus estivesse dizendo, só depois do processo eu poderei, enfim, ser o Deus deles. Não posso ser um Deus de um povo rebelde, mas eu vou reconstruir até que eu possa finalmente ser o Deus deles e eles o meu povo. Na mente lhes imprimirei as minhas leis. Então veja, a nova aliança tem por princípio o conhecimento íntimo e pessoal do Senhor, possivelmente semelhante àquela relação mantida entre Jesus e os seus apóstolos. Quantas vezes nós vimos Jesus pregando o dia inteiro para multidões e ao final do dia, no cair da noite, em separado, conversando com os 12, numa relação mais íntima. Essa é a nova aliança que nós estamos vivendo. Você não precisa estar num lugar ou noutro para falar com Deus. Você não precisa de autoridades eclesiásticas para falar com Deus. Você não precisa de rituais para falar com Deus. Você só precisa se dirigir a Ele com um coração arrependido e quebrantado. Você só precisa suplicar o nome, a presença dEle, o favor dEle, a misericórdia dEle. E Ele prontamente te atende. O próprio Jesus disse, Deus é Espírito e procura verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Não é mais templária a nossa relação com Deus, a não ser que nós admitamos que o templo somos nós próprios, a não ser que nós admitamos que juntos aqui, todos nós somos o templo do Senhor. E todos nós, quando suplicamos, ou cada um de nós, quando suplicamos em particular, somos ouvidos por Deus e somos certamente motivo da sua atenção e do seu amor e do seu carinho. Portanto, essa é a nova aliança, onde o Espírito Santo de Deus ministra na minha mente, e eu sei quando algo não está a contento, quando eu estou para fazer alguma coisa, ou estou projetando algo, ou estou para falar alguma coisa, e imediatamente o Espírito de Deus me adverte dizendo, não, isso não é mais para você, isso não é mais a sua prática, essa não é mais a sua vida, esse não é mais o seu palavreado, esse não é mais o seu comportamento. Eu tenho certeza que aqui todos já viveram isso. Está para fazer algo, está para tomar uma decisão e receber uma ministração na mente do Espírito de Deus que diz assim, não, não faça isso, não é por aí, não é desse jeito, aguarde, suporta, espera. É o Espírito de Deus, por causa desta nova aliança, ministrando na nossa mente, no nosso coração. E aí veja, essa é a aliança que temos, sem exigência cerimonial, sustentada por um relacionamento direto, por um acesso constante. Orai sem cessar, não extingais o Espírito, foi o que Paulo escreveu aos Tessalonicenses. E a estes, verso 34 do capítulo 31, a estes cujos corações e mentes são transformados, todos os pecados serão perdoados. Veja, o verso 34 diz assim, de seus pecados jamais me lembrarei. Ora, parece contraditório. O mesmo Deus que manda para o exílio diz assim, dos seus pecados não me lembrarei. Não lembrarei quando eles voltarem. Quando retornarem, eu terei esquecido, porque o juízo já cumpriu o seu papel. E agora são um povo novo, de seus pecados eu não me lembrarei mais. Aos poucos, a grande nação de Israel reconhecerá nas palavras de Jesus todo o cumprimento da lei.
Eles terão suas mentes renovadas, como nós também estamos passando por uma renovação de nossas mentes, das nossas consciências, dos nossos corações. As suas mentes, seus corações também serão tomados pelo mesmo fogo que imprimiu em nós a igreja dos gentios, a aliança do Senhor. Por enquanto, cuidemos de aproveitar o poder do Espírito Santo, o Espírito que imprime a palavra do Senhor nos nossos corações e mentes. É Ele quem convence o homem do pecado, da justiça, do juízo. E embora nós vivamos numa sociedade babilônica, para algumas pessoas o exílio pode acabar aqui mesmo, agora mesmo, hoje mesmo, durante este culto. Se há alguém aqui que está vivendo o que consideraríamos talvez um exílio, uma distância, alguém que há muito tempo não sente a presença de Deus, talvez o momento que Deus separou para pôr fim a esse exílio seja agora, neste culto. Se alguém está vivendo aqui um momento que julga uma insuportável dificuldade na sua vida, talvez Deus tenha reservado esse culto para te dar alívio de todas as tuas dores. Veja, a reconstrução de Jerusalém. A essa altura nós já podemos entender que voltar para casa é mais do que voltar para uma terra ou para uma cidade. É claro que naquele contexto de Jeremias a promessa era essa, mas para nós a promessa é maior. Voltar para casa não é voltar para uma cidade, para uma terra. Não é isso somente. Se Zorobabel, Neemias e Esdras lideraram uma geração que viu a reconstrução de Jerusalém, nós temos a responsabilidade, nós, igreja desse tempo, a responsabilidade de construir também, mas construir templos vivos, ministrar com autoridade a palavra de Deus, combater ensinos falsos, mostrar aos que estão espiritualmente mortos aquele que é a vida. É nossa responsabilidade construir naqueles que estão espiritualmente mortos a certeza de que Jesus é a vida. Mostrar, aleluia, mostrar aos que estão enganados pelo sistema ideológico antibíblico aquele que é a verdade. Mostrar aos desesperados aquele que é o caminho de volta para o Pai. Essa é a nossa responsabilidade como igreja deste tempo. Veja, última parte da nossa lição, a aliança imutável e eterna. Invoca-me e anunciarei grandes coisas. A presciência, o fato de Deus saber de tudo previamente e a sua onisciência é mostrada aqui. Deus está dizendo através de Jeremias, invoca-me e eu te anunciarei grandes coisas que não sabes. Ora, para quem está sendo exilado, para quem está vivendo dentro de uma Jerusalém sitiada, cercada pelas tropas de Nabucodonosor, quem poderia imaginar que um renovo viria? Quem poderia supor que Deus estaria, através daquele exílio, planejando, construindo algo novo, surpreendente, eterno e invencível? Quem poderia imaginar que Deus planejava tirar do meio daquele povo destruído um rei todo-poderoso e onipotente, o salvador de toda a humanidade? Ninguém poderia imaginar, e Deus está dizendo, então clama a mim, invoca a mim, e eu vou te mostrar, eu te anunciarei coisas grandes que não sabes. Vejam, quem poderia imaginar que Jerusalém prestes a ser destruída seria proclamado o lugar onde um trono eterno se ergueria? Ou ainda, quem poderia crer que do meio de um povo derrotado, um rei, saído da linhagem davídica, se levantaria para governar? Quem poderia imaginar isso? A presciência, a onisciência de Deus tinha a história, como tem hoje, na sua mão. E aí veja, eu posso imaginar o quanto foi difícil para Jeremias anunciar coisas tão grandes enquanto estava preso e vendo o seu povo, a sua cidade cercados por Nabucodonosor. Eu não posso imaginar, eu não sei que ameaças te cercam nessa manhã. Cada um que sabe, você que conhece as suas dores, as suas dificuldades, o que te aflige nessa manhã.
Eu não posso imaginar. Mas talvez nem mesmo você possa imaginar quantos inimigos estão ao seu redor de uma perspectiva espiritual. Talvez nem mesmo você possa imaginar quantos livramentos Deus tem te dado ao longo da tua vida e está te dando nesta manhã. Talvez você não possa imaginar isso, mas haja o que houver. Grandes coisas anunciadas através de Jeremias já se cumpriram. O rei já veio, ainda que muitos não o tenham reconhecido em sua própria casa. Ele redimiu a humanidade da sua culpa, deixou-se ferir, e assim ele sarou as feridas que naquele momento pareciam incuráveis. Foi Jesus quem operou isso. Ele já veio, o rei chegou, esteve no meio de nós, deixou-se ferir para sarar as nossas feridas, as feridas de toda a humanidade que à época pareceu não ter cura. Talvez hoje você não possa imaginar a grandeza das providências que já estão em curso em relação a você. Talvez hoje o cenário ao seu redor seja de terra arrasada, mas você não imagina que no meio desse exílio, Deus está tomando providências ao teu respeito, para que tu venhas a reinar, estando salvo ao lado do Senhor Jesus. Veja, talvez você não possa imaginar então a grandeza dessas providências. Talvez alguém aqui imagine que a sua vida esteja invisível, ou que suas fragilidades não sejam notadas. Mas na verdade, Deus tem coisas grandes para você quando esse tempo difícil passar. Invoque o Senhor. Invoque. Nós estamos aqui hoje juntos. Você quer oportunidade melhor do que essa? Invoque o nome do Senhor. Muitos aqui já o invocaram e hoje vieram para ouvir o que ele tem a anunciar, e ele está anunciando. Certamente, para você e para mim, são muito atuais essas palavras. Verso 8 do capítulo 33: purificá-los-ei de toda a sua iniquidade com que pecaram contra mim, e perdoarei todas as suas iniquidades com que pecaram e transgrediram contra mim. Versos 15 e 16 do capítulo 33. Naqueles dias e naquele tempo farei brotar a Davi um renovo de justiça, ele executará juízo e justiça na terra. Naqueles dias Judá será salvo, Jerusalém habitará seguramente. Ela será chamada Senhor, Justiça Nossa. Eu quero que você tome para você mesmo esta mensagem. Dias virão em que você também será uma cidade forte. Dias virão em que você também habitará seguramente. E quem já vive esse dia, precisa talvez se lembrar de como Deus te tirou do exílio, de quem você era, de como Deus te transformou, de como você vivia, de como você vive hoje. Eu não conheço a história de todos vocês, mas nesta manhã eu quero louvar a Deus por ter transformado a minha vida, a minha história, por ter me tirado de um exílio, por ter me tirado de um engano, por ter me tirado de uma mentira, e poder hoje conhecer a sua verdade e anunciá-la ao mundo. Veja, a compra do campo de Anatote. Nesta parte do nosso estudo, precisamos fazer um breve recuo ao capítulo 32, para que saibamos que Deus garante o cumprimento da sua aliança, ainda que aos olhos do mundo ela tenha fracassado. Talvez as pessoas não entendam por que você crê, e crê de tal forma em Deus. Talvez as pessoas não compreendam por que você continua insistindo, já que a sua vida tem às vezes tantas dificuldades. Talvez as pessoas pensam que a aliança fracassou, mas não. Veja, quem compraria terras estando com uma sentença de exílio anunciado? Deus diz a Jeremias: vá a Anatote e compre um campo, compre uma terra. Jeremias poderia dizer: mas Senhor, tudo vai ser destruído, eu vou investir num projeto falido. E Deus está dizendo: compra a terra, paga um preço pela terra, porque eu vou restaurar. Talvez ninguém daria grande valor ou pagaria um grande preço pela sua vida passada, mas se soubesse o que Deus faria de você. Talvez no passado você não valesse nada, mas se soubesse em quem Deus te transformaria.
Talvez hoje você mesmo se considere insignificante, mas se você soubesse os grandes planos que Deus tem para a sua vida e o que Ele quer fazer na sua vida. Se conhecessem o Deus que consegue transformar um monturo de destruição num reino. Se conhecessem um Deus que consegue transformar um povo exilado numa nação de reis e sacerdotes. Se conhecesse um Deus que consegue fazer uma igreja soberana, ainda que perseguida. Eu preciso terminar. Veja, se você é reputado por muito pouco, escute isso. Se você é considerado muito pouco ou nada, se você mesmo às vezes se considera tão pequeno, tão insignificante, assim como a terra de Anatote, saiba que de um monturo Deus faz nascer um reino. De um ateu, Deus faz nascer um crente. De um condenado, Deus faz nascer um salvo. E tudo isso, sabe por quê? Porque há uma aliança sendo escrita. Há uma aliança sendo escrita pelo Espírito Santo de Deus na tua mente, no teu coração. Enquanto você me ouve nessa manhã, o Espírito Santo de Deus queima no teu coração, escrevendo um decreto de arrependimento, de perdão, de reconstrução e de paz eterna. Vejam, a história, queridos irmãos, ainda está se desenrolando. Quem pagaria preço por essa terra? Quem pagaria preço por Belém do Pará há mais de 100 anos atrás? Ninguém. Mas o Espírito de Deus tinha um plano, tinha um projeto, deu início a um Pentecoste no Brasil, aqui, no meio da Amazônia, em Belém do Pará. Hoje nós somos reconhecidos pelo mundo todo como o lugar onde nasceu o Pentecoste no Brasil. Ninguém sabia disso há mais de 100 anos atrás, mas Deus construiu essa história quando a terra parecia não ter valor. Quem poderia dizer que num monturo abandonado, num terreno baldio, num monturo de lixo, Deus tinha um plano de construir a catedral às margens da Baía do Guanabara? Deus é onisciente, tem a história aqui, na palma da sua mão. Grandes coisas nesta aliança ainda estão sendo escritas pelo Espírito Santo de Deus. Nós somos os convidados, nós somos como a terra de Anatote, que não tinha valor, mas foi resgatada. Nós somos aqueles que estavam excluídos da aliança, mas fomos convidados a fazer parte dela. Nós somos também encarregados de levar o convite a quantos queiram fazer parte do reino que em breve se manifestará. Deus está preparando hoje os acontecimentos futuros. Jesus voltará para estabelecer o seu reino eterno. E você, nesta manhã, está sendo convidado agora para fazer parte dos que querem ser levados de volta para casa. Dos que querem renunciar à Babilônia decadente, que é esta sociedade em que nós vivemos, e fazer parte desta aliança com Jesus, aliança que jamais terá fim. Aquilo que Deus prometeu, Ele restaurou. E assim como foi Jesus para a glória, em breve voltará e nós contemplaremos o seu reino eterno e reinaremos nós todos com Ele. Amém e amém. Louvado seja o nome do Senhor Jesus.